Olá, queridos amigos. Que saudade que eu tava de interagir, né? Ainda tô com muita saudade de fazer palestras, exposições ao vivo, assim, né? Mas a gente sabe que ainda não é possível. Mas em breve a gente vai retornar aos espaços públicos, aos nossos centros espíritas. E eu também tinha dado uma pausa nas palestras digitais por questões de profissionais, né? Na correria do final de ano. E agora estamos retornando com muita alegria. E hoje para falar de um tema que eu acho extremamente pertinente, né? Que é o dever. Então, ao longo da história da humanidade, muitos pensadores, né? Pensadores profundos, assim, importantes da nossa história, se puseram a refletir sobre o dever, né? Dentre eles Sócrates, Immanuel Kant, e não poderia ficar de fora essa doutrina da fé raciocinada, uma doutrina que reflete e pensa sobre todas as coisas, né? Então lá no capítulo 17 do Evangelho a gente vai ter o capítulo 6 de Perfeitos, no item 7 nós temos o dever, né? Então vamos passar um pouquinho agora sobre o que é o dever, assim, né? E lá no início do item 7 vai nos dizer que o dever é o princípio moral, né? A obrigação moral, primeiro para conosco, né? Primeiro para mim, né? Eu comigo mesmo, e depois com o outro, né? Então essa obrigação moral. E antes de seguir falando o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de trazer a reflexão do filósofo Kant, né? Kant, então, vai dizer que o dever é a base da sua ética, né? O dever é sempre o resultado esperado da razão, né? Então, a base da ética de Kant, ela é o dever, né? E o dever que está acima de qualquer inclinação. O que seria essa inclinação? Os nossos desejos, os nossos interesses, né? Então, o dever ele está acima dos nossos mais íntimos desejos e das nossas mais íntimas inclinações. E às vezes isso no mundo em que a gente vive hoje é o que parece mais difícil, né? A gente vê muitas pessoas fazendo só aquilo que elas querem e esquecendo um pouquinho do que elas devem, né? E aí a gente vai perdendo um pouco o controle, né? Porque numa sociedade onde eu só faço o que eu quero, eu vou prejudicando um pouquinho o outro a cada dia. E quando eu vejo, eu chego no momento da minha vida em que eu só faço aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é o certo. E eu não paro para refletir o que o outro quer, o que o outro deseja. E aí a gente vai criando alguns cenários que a gente conhece no nosso dia a dia. Então a gente vê as pessoas se degladiando, a gente vê as pessoas se ofendendo, a gente vê o ser humano perdendo o respeito pela vida do outro ser humano, né? Muito porque a gente perdeu o nosso senso de dever na sociedade, né? Isso é uma coisa que alguns podem até achar um pouco pesado para se falar, mas a realidade é essa, né? E inúmeros pensadores estão falando repetidas vezes isso, né? Este mundo, essa sociedade onde a gente vive, onde uma sociedade extremamente egoísta, extremamente focada só nos seus ideais. E aí a gente, com o advento da internet, das redes sociais, a gente ficou mais suscetível ao efeito manada, né? O que é o efeito manada? É eu seguir uma ideia, seguir uma corrente de pensamento, e é só aquilo que é verdade, só aquilo que existe, e eu acabo negligenciando a vontade do outro, o desejo do outro, a felicidade do outro, né? Então, voltando agora para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no penúltimo parágrafo do item 7, os Espíritos vão dizer, né, que o dever, né, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo mais como a si mesmo. Só que isso é muito difícil, né, pessoal? A gente lê, às vezes, as coisas no Evangelho, no Evangelho é lindo, né? Na hora de colocar em prática, a gente se atrapalha completamente. Porque a gente precisa fazer algumas reflexões, né? É uma linha muito tênue. E aí os espíritos vão dizer, mas onde é que começa o dever e onde é que termina o dever, né? Porque é uma coisa muito tênue, é uma coisa muito subjetiva, muito abstrata. E os espíritos vão dizer que o dever começa onde eu ameaço a felicidade e o bem-estar do outro, ou seja, o meu dever para com o mundo, para com o próximo,
para com a sociedade começa no momento em que as minhas ações começam a ameaçar a felicidade e o bem-estar do outro, né? E onde é que termina o meu dever? O meu dever termina quando eu começo a me maltratar. E por isso que é uma linha muito tênue, né? Porque aí eu falo assim para vocês, a gente tem que fazer o que é certo, o nosso dever, né, é utilizar a razão pensando no bem maior, no bem de todos. Mas e se essa minha ação, seguindo esse dever, ela me deixa triste, me deixa infeliz? Então é uma linha muito tênue e que anda lado a lado com o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele precisa conversar com um ponto muito específico da doutrina espírita, que é onde nós estamos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações não há felicidade contínua, né? Não há um estado de graça, de alegria que perdura. Os espíritos vão nos dizer que a dor é inerente do plano onde nós estamos. Então, eu sofro, tu sofres, todo mundo ou sofreu, ou está sofrendo, ou vai sofrer. Isso é uma coisa que faz parte da natureza humana e da natureza do plano onde nós nos encontramos, que é um plano de provas e expiações. Logo, se todo mundo passa por momentos de dor, eu preciso entender que a minha dor é tão importante quanto a do próximo. E aí eu preciso me colocar na situação de servir, né? Que seria esse dever maior, né? Tem até uma música espírita do Hércules Mota, que tem uma frase que diz o seguinte, que me marca bastante, que o nome da música é Um Som Ser Maior. Pode pesquisar lá nas plataformas, tem. Hércules Mota, Som Ser Maior. E nessa música o Hércules compôs a seguinte frase, certamente inspirado pela boa espiritualidade: melhor do que querer é servir. E aí a gente faz essa reflexão e a gente vê que querer a gente quer bastante, a gente quer um monte de coisa. Mas servir, às vezes, a gente não quer tanto, né? A gente quer querer, mas servir a gente não quer. E a gente precisa fazer essa reflexão, porque muitas vezes eu não faço o que é certo, eu não cumpro com o meu dever, com a desculpa de, mas eu tô passando por um momento difícil, eu tô passando por um momento de instabilidade, eu tô com muita dor, eu tô sofrendo. E às vezes a gente entra até em alguns debates infantis de brigando qual é a dor maior, né? A minha dor é maior que a tua. Não, a minha dor é maior que a tua. E a gente vai num sentido infantil, porque todo mundo tem as suas dores, né? Se a gente fosse deixar as tarefas do correto, do dever, só para aqueles que não sofrem, o nosso mundo estaria mais caótico do que ele já é. Então eu preciso refletir onde eu estou, quem eu sou, quais são os meus sentimentos e qual o meu dever, né? O dever é essa... Os espíritos vão dizer no Evangelho que o dever é o filho da razão, né? E eu preciso ser um ser racional. E às vezes, na nossa sociedade, parece que a gente está só seguindo a boiada, só seguindo a manada, e a gente não está percebendo que a gente não está usando da nossa fé raciocinada, e a doutrina espírita é o cristianismo sob a ótica da fé raciocinada. Eu não posso aceitar as verdades absolutas, eu tenho que refletir sobre tudo. Eu não posso aceitar uma frase pronta, uma frase feita, um conceito pronto só porque foi alguém importante que disse, só porque foi alguém muito intelectual que disse. A fé raciocinada é aquela que questiona tudo em todas as épocas da humanidade, já diria o nosso codificador Allan Kardec. Então eu preciso refletir sobre os tempos que nós estamos vivendo, sobre os meus sentimentos, sobre os sentimentos do outro. Eu preciso tentar olhar da perspectiva do outro para que assim eu possa entender o meu dever. Porque o dever é esse filho da razão, né? Não há dever sem razão e não há razão totalmente esclarecida se eu não estiver cumprindo com o meu dever. Só que quando a gente fica usando essa palavra dever, né? E a gente usa muitas vezes uma palavra, ela às vezes perde o sentido. A gente precisa pensar o que é esse dever, né? É o meu dever enquanto profissional, é o meu dever enquanto familiar, né? É o meu dever enquanto filho, né? Isso é até um mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe.
É o meu dever enquanto cidadão de fazer a coisa certa. E principalmente é o meu dever enquanto espírito imortal. E qual é o dever de todos nós enquanto espírito imortal? A evolução, o auto-melhoramento e o melhoramento da sociedade que vive em torno de mim, né? Porque eu não consigo evoluir sem que eu não faça parte de movimentos de evolução ao meu redor. Então eu preciso fazer o que é certo, eu preciso fazer o que é correto, eu preciso dar a minha contribuição. Hoje em dia a gente vive uma busca incessante por propósito, por felicidade, e muitas vezes eu quero só me alimentar, eu quero só me sentir bem, e eu esqueço que muitas vezes eu preciso exercer o meu dever. E mesmo que às vezes isso não seja o mais prazeroso para nós, e raramente vai ser, né? Lembro dos tempos da escola, né? Tinha o dever de casa. A gente não amava fazer o dever de casa, mas era o certo, era o correto. E a gente, perigosamente, meus amigos, na sociedade que a gente vive hoje, nesse momento de transição, nesse momento de turbulência, ainda mais agora, no último ano, com a pandemia, a gente vem tornando os conceitos de certo e errado, de correto e incorreto, um pouco relativos. E isso é muito perigoso. A gente vem relativizando o valor da vida, a gente vem relativizando o valor dos sentimentos, a gente vem relativizando as conexões pessoais. Um outro pensador da humanidade, Zygmunt Bauman, vai falar, né, desde lá do início dos anos 2000, que a gente vive tempos líquidos, né, uma modernidade líquida, e isso vai se refletindo nos relacionamentos. A gente trata as pessoas como objetos, muitas vezes, a gente não acredita mais em relacionamentos profundos, em relacionamentos duradouros, em relacionamentos de troca. Um relacionamento onde eu posso olhar para o outro todos os dias e pensar o que eu posso fazer para fazer da vida dessa pessoa uma vida melhor. Seja ela nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros matrimoniais, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de centro espírita. Eu preciso refletir porque esse também é o meu dever, ajudar aquelas pessoas que estão próximas de mim. Só que eu sei que a vida bate na gente muitas vezes, meus amigos, e aí ela bate com força, né? A vida é aquela criança mais velha, mais forte que judia dos pequenos, né? Ela bate com força, ela não tem pena muitas vezes. E aí às vezes a gente chega no final do dia muito cansado, muito abatido, e já trabalhou o dia todo, já aquela correria, aquela muvuca, e aí a gente, bom, agora eu vou pensar em mim, eu não tenho mais nada para dar, agora o mundo que se exploda, né? Mas esse é um pensamento muito perigoso para nós cristãos. E aí eu quero contar uma história que está lá no Evangelho de João, né? Da pesca milagrosa. Né? Então a gente conhece quase sempre, a gente ouve as histórias dessa pesca milagrosa, a parte divertida dela, né? Que vem um monte de peixes, assim, e essa parte ficou muito conhecida. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 21, a gente tem o início dessa história aí, desse dia, dessa pesca milagrosa. Pedro, né, e seus companheiros lá tinham saído para pescar. Passaram a noite toda pescando e não acharam peixes, nada, zero. E aí eles desistiram, né, numa determinada hora da quase manhã, desistiram e retornam à praia. E quem que eles encontram na praia lá, né? Olham de longe aquele homem lá, e era Jesus que esperava eles na praia. E Jesus questiona, e aí, meus amigos, meus irmãos, encontraram peixes? E aí, Pedro, né, não encontramos nada essa noite, foi só prejuízo. E aí, Pedro já ia tirando a sua roupa de pesca, já ia limpando a sua rede ali, organizando suas coisas para ir para casa, certamente descansar, para naquela noite tentar de novo pescar mais um pouco. E é então que Jesus sobe no barco de Pedro, assim, na beira da água, e começa a falar as coisas do seu evangelho, né? Jesus tinha esse hábito de parar num determinado local e até por uma questão de atração magnética, atração energética, ele reunia algumas pessoas, as pessoas se sentiam atraídas a ele e ele começava a falar do evangelho. Então Jesus falou durante um tempo ali, e eu me coloco no lugar de Pedro, né? Eu gosto de pensar essas histórias do evangelho sempre lá no local, assim, com o sentimento e com as sensações das pessoas que estavam ali. E eu penso que Pedro passou a madrugada inteira pescando, né? Foi cansativo.
E aí, quando ele estava indo para casa, Jesus resolve dar uma palestra no barco dele, né? Ele louco para ir embora. E Jesus fala, 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 e daqui a pouco ele lança um pedido, né, a Pedro. Diz assim: vamos voltar à água. Vamos voltar à água. E aí Pedro, imagina, né? Diz, não, Jesus, mas nós passamos a noite toda pescando e nada encontramos. Por que que tu queres que a gente vá chover no molhado, né? Como se diz, vá tentar uma mesma coisa que não deu certo. Mas aí é o ponto da história, o pulo do gato, em que a gente precisa refletir sobre esse tema dever. Era o que Pedro queria? Né? Era o que Pedro desejava? Certamente não. O que Pedro desejava naquele momento era ir para casa, descansar, se alimentar, de certo estava cheio de sono. Porém, o dever e a ligação com Jesus fizeram com que ele exercesse aquele pedido de Jesus e voltasse para o mar. E aí o resto da história é a história famosa. Jesus diz: atirem a rede ao lado direito. Então eles atiram. E quando eles puxam a rede, centenas de peixes. E aí todos eles ficam entusiasmados, ficam apavorados, né? E entendem naquele momento que estar na presença de Jesus, além de ver coisas milagrosas acontecerem, coisas positivas acontecerem, como aquela pesca milagrosa, é também exercer o nosso dever. Imaginem vocês se Pedro estivesse só a fim de fazer o que ele queria. O que ele queria era ir para casa descansar. Mas não. Seguindo Jesus, ele exerce o seu dever. E exercendo o seu dever na companhia de Jesus, ele é abençoado, ele é iluminado com aquilo que ele desejava no fim, que era uma boa pesca. Né? Então essa história nos mostra que o dever hoje pode contrariar as minhas inclinações, as minhas vontades, muitas vezes mundanas. Mas no longo prazo, seguindo Jesus, exercer o dever ao lado de Jesus é estar ao lado de Jesus, e estando ao lado de Jesus nós somos iluminados. Mesmo que no primeiro momento nos pareça estranho estar contrariando a nossa vontade. E talvez essa seja a grande lição. O dever é estar aliado com Jesus, o dever que é o filho da razão, a razão que nos faz refletir sobre quem somos e saber que ainda somos muito humanos, né? Ainda erramos demais, mas que seguindo Cristo precisamos também assumir as nossas responsabilidades e assumir quem nós realmente somos. E seguindo sempre o Mestre, nós chegaremos longe e seremos iluminados se cumprirmos nosso dever ao lado de Jesus. Valeu, pessoal!